IMC de 32, ou seja, entre 30 e 35, associada à hipertensão, apneia severa e NASH, que é a esteatose hepática não alcoólica, são indicativos para cirurgia metabólica? Veja bem, até pouco tempo atrás, a cirurgia metabólica era aquela feita somente para esse IMC entre 30 e 35, naqueles pacientes com uma diabetes de difícil controle, ou seja, já usava algumas medicações e não conseguia atingir um bom controle. Se ele estivesse dentro desse IMC, a gente poderia oferecer para ele a cirurgia metabólica, que basicamente é uma cirurgia bariátrica com esse intuito. A técnica é basicamente a mesma, mas o resultado esperado, o que a gente está buscando, está mais focado na questão metabólica. Acontece que nos últimos meses a gente acompanhou uma série de alterações em relação ao conceito de obesidade e os seus tratamentos. Primeiramente que o conceito de obesidade, sendo um conceito ainda um pouco vago, ele criou uma forma mais definida. Isso porque a gente pautar somente no IMC é uma medida muito pobre e existe toda uma realidade clínica envolvida no paciente. Então isso foi levado mais em conta com essa discussão. A gente observava que existiam pacientes que tinham um excesso de peso não tão importante, mas com doenças muito importantes. E também existiam aqueles pacientes com excesso de peso muito importante, mas com poucas doenças associadas. Ou seja, o espectro da doença obesidade ele varia demais de paciente para paciente. Isso está muito associado à genética, à condição do próprio paciente. Existe obesidade que desencadeia muita doença, tem obesidade que não desencadeia tanta doença assim de maneira repentina. E isso tem que ser levado em conta. Existem aqueles pacientes com IMC entre 30 e 35 que agora se beneficiam da cirurgia em outras condições. E, obviamente, como é um IMC um pouco mais baixo, o CFM define algumas doenças um pouco mais graves para poder o paciente se beneficiar da cirurgia. Nessa condição, dentre as que você me falou, a apneia severa ela pode se encaixar sim na indicação de cirurgia. Mas a gente precisa de documentar bem isso, para poder fazer entender que a cirurgia bariátrica ou a cirurgia metabólica, a gente pode falar assim também, pode acabar ajudando aquele paciente.